Muito bem, eu vou ler aqui um pequeno trecho a respeito desse tema, e depois a gente discute um pouco sobre o que eu quis dizer aqui, né? Então, a respeito do medo de morrer, né? Será que isso é normal, né? Naturalmente, o medo de morrer só deveria aparecer diante de uma situação iminente de morte. Isso é, quando você está realmente correndo algum risco, você pode ser atropelado, você vai levar um tiro, alguma coisa desse tipo. Se ele está aparecendo durante o curso natural e saudável da vida, há algo de estranho, concorda? Por que há algo de estranho? Porque o medo da morte, né? Medo de morte deve aparecer quando tem situação de morte. Se a sua situação atual é de vida, por que este medo está aí, né? Então, ele está deslocado, tem alguma coisa estranha. Em resumo, existem duas coisas que podem estar gerando o medo de morrer em você. A primeira é a falta de consciência da eternidade. E aí, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eternidade, quando eu falar eternidade aqui, não significa aquela eternidade de Deus que Deus sempre existiu, né? Ele é, né? Então não é essa eternidade que sempre existiu, no sentido de que você sempre existiu, né? Não é isso, porque você em algum momento foi criado em Deus. Então essa eternidade aqui é aquela eternidade que tem um começo, mas ela não tem um fim, né? E há outro nome para essa eternidade, tá? Pode chamar de perenidade, etc. Mas se eu escrevesse isso no meu Instagram, possivelmente ninguém entenderia. Então eu utilizei a palavra eternidade, mas eu tô dando aqui o tom que é para você escutar isso aí. É aquela eternidade que você começou em algum momento, mas a sua alma, né, ela é imortal e ela não se acaba mais, né? Então, em resumo, existem duas coisas que podem estar te gerando esse medo de morrer em você. A primeira é a falta de consciência da eternidade, pois alguém que não tem consciência da eternidade da alma vive aterrorizado pela corrupção e falta de credibilidade das coisas deste mundo, pois tudo aqui pode te frustrar. Então é o seguinte: alguém que não tem consciência dessa eternidade, né, ele vai ficar refém da frustração das coisas desse mundo. E por que elas frustram? Porque tudo que faz parte deste mundo é efêmero, é passageiro, né? É corruptível, é destrutivo. Isso quando não é autodestrutivo, né? O negócio é feito para durar pouco tempo. O seu corpo vai acabar, né? A árvore vai morrer, sei lá, o plástico vai se decompor. Algumas coisas demoram mais, outras menos. Mas todas elas são corruptíveis no sentido de que elas podem ter a sua natureza violada a qualquer momento, elas podem se rebelar contra a sua vontade, né? Nada neste mundo funciona sempre como deveria funcionar, reage sempre como deveria reagir, né? Eventualmente as coisas não reagem como deveria reagir, né? Você vai se casar e você espera que dê certo, mas você não tem segurança nenhuma de que de fato dará certo, porque as coisas nesse mundo, elas são corruptíveis, elas não são estáveis, né? Então, o problema de você perder essa consciência da imortalidade, né, ou essa consciência da eternidade, da perenidade, é que você vai ficar sempre olhando para as coisas desse mundo. Mas eu vou comentar isso mais pra frente aqui no vídeo. Para adquirir a consciência da eternidade, o caminho mais rápido é o crer em Cristo e adentrar o cristianismo. Vou falar disso também mais pra frente. A segunda coisa que pode estar gerando isso é a falta de consciência da morte. Aí você que tá ouvindo, você vai falar assim: mas você acabou de falar que é para eu ter consciência da eternidade. Como é que agora a segunda coisa que pode estar gerando medo de morrer é falta de consciência da morte, né? Mas aí eu explico aqui: a consciência que, embora a sua alma seja eterna, né, a sua passagem aqui neste mundo é temporal e fatalmente acabará. Então é consciência de morte no sentido de que, embora você seja eterno, a sua passagem aqui implica num tempo, e esse tempo acaba, né? Acaba no momento da sua morte, da morte do seu corpo, vamos dizer assim.
essa lembrança da morte vai te ajudar a se lembrar do que realmente importa fazer durante a vida, do seu propósito, etc. E isso afastará o medo de morrer, porque, em última instância, o medo de morrer quase nunca é o medo da morte, mas é, na verdade, o medo da superficialidade e do fracasso atual da sua própria vida. Então, vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte, né? Se você tem este medo absurdo de morrer, se você está constantemente pensando nesta coisa, é porque alguma coisa há de errado, há de desajustado com a sua vida. Por que nós sabemos que alguma coisa há de desajustado com a sua vida? Porque você não está constantemente numa situação de morte, né? A maioria das pessoas vai passar pouquíssimas vezes durante a vida por uma situação iminente de morte, né? Eu me lembro da vez que eu estava numa chácara na pré-escola, assim, uma escolinha, né? Primeira série ali, sei lá que idade eu tinha na época, e eu me lembro até hoje de quando eu não sabendo nadar, andava ao redor da piscina ali na bordinha, e um dia o meu pé escapou da borda e eu afundei, né? Naquele momento eu tinha direito de ter medo de morrer, porque eu estava diante de uma situação iminente de morte. Eu poderia morrer naquele momento. Mas, se você me perguntar quantas vezes eu passei isso na minha vida, eu não me lembro de outra. Acho que só essa vez aí eu já fiquei internado com bronquite e tal, mas não me sobreveio medo de morrer nesse momento. Mas naquele momento que eu me afoguei, né, diante da situação iminente de morte, eu tive medo. Então, a maioria das pessoas não passa por esses momentos diversas vezes durante a vida. Na verdade, pouquíssimas vezes, né, até que em algum momento ela passa por um momento de morte desse que acaba e ela morre de verdade, né? Então, diante desses momentos, é normal ter medo da morte. Diante do assalto, o cara tá apontando uma arma pra você, etc, né? Ok, você tá diante de uma situação de risco iminente de morrer, né? Porém, se você está vivendo a sua vida normalmente, não há por que esse medo estar aí. Porque você não tá numa situação iminente de morte, você tá numa situação de vida, né? Você está vivendo, você não está diante, né, do momento da sua morte. Então, se este medo está aí, está indicando algum deslocamento dentro de você, alguma coisa está fora do lugar, né? Porque você está pensando em algo que não era para passar pela sua cabeça por enquanto, né? Era para passar pela sua cabeça só quando fosse pertinente, que é no momento que você está em risco de morte, né? Então, essa é a evidência de que tem algo errado. Se a sua consciência está buscando pensar neste momento da morte, né, e está com medo, é porque ela está indicando que tem alguma coisa errada aí, né? E o que está errado não pode estar lá na morte, porque a morte ainda não chegou. Então, o que está errado está aqui na sua vida, né? É algo de errado na sua vida atual que está fazendo com que você olhe amedrontadamente para o momento da morte, né? Inclusive, né, uma dessas coisas pode ser que você nunca prestou atenção, né, no fato de que você vai morrer um dia. Então, a primeira coisa que eu cito ali é a falta de consciência da eternidade, né, da perenidade. Eu não vou usar a palavra perenidade aqui, porque exigiria a explicação dessa palavra. Então, eternidade, já falei o que é para você entender, não é aquela eternidade que você não tem começo nem fim, mas que você tem um começo, mas não tem um fim, né? Em algum momento, dentro da eternidade de Deus, você teve um início, mas você, em momento algum, terá um fim. Por isso, você tem também uma espécie de eternidade na alma. Quer você vá para o céu, quer você vá para o inferno, a sua alma é eterna, né? E aí o que vai acontecer é que ou você viverá eternamente, ou você passará a eternidade na ausência da vida, a qual a Bíblia chama de morte eterna, né? Mas então, essa falta de consciência, o que ela faz em você? A consciência da eternidade, ela funciona como se fosse um chapéu. Eu vou usar aqui uma alegoria. Alguns vão saber do que eu tô falando, outros não, tá? Não tenta procurar, você não vai achar.
A eternidade, ela funciona mais ou menos como se fosse um chapéu que serve para impedir que a luz do sol ofusque a sua visão. E o que é a luz do sol? A luz do sol, você pode interpretar nessa alegoria aqui como as circunstâncias da sua vida, né? Então, as circunstâncias, as coisas desse mundo, o que acontece com você aqui. Aí você vai falar, Vitor, mas a luz do sol é necessária, porque senão eu não enxergo nada. Exatamente. As circunstâncias da sua vida, elas são necessárias para iluminar o seu caminho, para te guiar pela vida, porque sozinho você acabaria se lascando todo. Então as circunstâncias, elas servem como uma maneira da predestinação divina te guiar. Só que elas por si só não são suficientes, certo? Porque você não é só alguém predestinado pelas suas circunstâncias, você é também alguém que está aqui para agir diante do mundo, né? Porque você tem essa natureza, esse poder de ação em você, né? Vindo da imagem e semelhança do próprio Criador. Então, quando você perde esse chapéu da eternidade, né? essa visão da eternidade, o que acontece? Você fica somente com a visão terrena, somente com a visão das coisas passageiras, somente com a visão das circunstâncias atuais da sua vida. E o que acontece quando você tira o chapéu num dia muito ensolarado, né? O que acontece é que quando você bate a luz do sol bem no seu olho, né, aquela luz que foi feita para iluminar, ela acaba ofuscando a sua visão e ela faz com que a sua visão reaja de forma como? A se fechar. E a própria luz que era para te iluminar, né, por bater com muita força na sua vista, né, e por estar sozinha, né, não tem um chapéu ali para te guiar o seu olhar, né, para matar um pouco aquela luz, então ela bate muito forte no seu olho e ofusca, tira a sua visão do que realmente importa. Então a consciência da eternidade, ela serve como um meio termo, né? Ela serve como um chapéu que tá ali para matar a luz do sol, que é as circunstâncias, mas ao mesmo tempo, né, não tampar os seus olhos. Então você olhará para as suas circunstâncias, né? Quase derrubei o celular aqui. Você olhará para as suas circunstâncias, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ter saúde, você tem que fazer exercício, você tem que beber água, né? Você tem que casar, etc. Tudo isso são circunstâncias e você terá que olhar para elas. Porém, se você tiver a consciência da eternidade, você não vai olhar para elas, né, de forma com que elas ofusquem a sua vista. Na verdade, você vai olhar para elas de forma... Ao mesmo tempo que você olha para elas, você consiga entender, né, o que elas significam na dimensão da eternidade. Então é mais ou menos o que eu falei no vídeo do Memento Mori lá, né? Não se trata de como eu posso resolver as minhas circunstâncias, mas se trata de eu entender como essas circunstâncias estão querendo me guiar para aquilo que eu tenho que fazer durante a minha vida. E isso que eu tenho que fazer durante a minha vida refletirá naquela eternidade da qual eu tenho consciência, né? Então, você usa a eternidade como um balizador para compreender a sua situação atual. Então, ela serve como um chapéu que tampa um pouco ali para que a luz do sol não ofusque a sua vista. Quando você perde essa consciência, você fica à mercê desse mundo corruptível. Então, você fica à mercê somente das circunstâncias, somente das coisas ruins que te acontecem, somente da dependência de coisas passageiras, como riqueza, dinheiro, etc., né? Saúde. Então, o que acontece? Quando essas coisas vão bem, você vai bem. Quando estas coisas vão mal, você entra em parafuso. Por quê? Porque você está olhando somente para a luz do sol, somente para as circunstâncias, né? Somente para as coisas, né? As coisas deste mundo. Então, o que acontece? Quando tá tudo bem, quando a luz do sol tá tranquila, tá fraquinha, você vai feliz da vida e enxergando o seu caminho.
Quando o sol fica muito forte, a circunstância começa a apertar, aquilo ofusca a sua visão, né? E você começa a entrar em parafuso porque você não tem nada que alivie aquela visão ruim que você está tendo. Você não tem nada que te guie pelo caminho, né? E aí lhe falta o chapéu da eternidade, né? Para dar uma matada naquela luz forte das circunstâncias da sua vida. Então, esse é um dos motivos pelo qual você pode ter medo de morrer. Porque você tá olhando só para a sua situação atual, você não tem a dimensão eterna na sua consciência. E eu cito ali que a melhor forma, a mais rápida de você conseguir isso é crendo em Cristo, né? Porque ele é a eternidade completa, né? É você entender e crer em Deus, porque ali sim está o fundamento da eternidade e o fundamento de tudo que existe, inclusive das coisas passageiras, né? Então, quando você tem a dimensão de Cristo viva dentro de você, então você entende as coisas passageiras segundo a dimensão eterna na qual você está inserido, que é Cristo, que é Deus, né? Agora, se você não é um religioso, né, você não precisa de Cristo para entender a eternidade, mas você precisa dele para adentrar nela, tá? Você precisa dele para ser salvo. Mas para entender que você é eterno, bom, você não precisa de Cristo, você só precisa olhar para a sua própria vida e entender, né, como as coisas funcionam, como as coisas, aos seus olhos, elas passam, né? Elas estão no presente, passado e futuro, mas de alguma forma a sua memória pesca esse negócio em algum lugar e traz à tona. Então aquilo está em algum lugar, né? Eu não vou explicar aqui porque aí precisaria, né, para entender racionalmente a eternidade da sua alma, aí precisaria, né, de um compêndio de vídeos aqui explicativos, etc, né? E eu nem sei se eu poderia fazê-lo porque é meio que também uma percepção, não tem muito como explicar, você pode dar alguns indícios, né? E então o segundo ponto seria, que tá também te causando esse medo de morrer, poderia ser o fato de que você nunca olhou para a morte como deveria, né? Então, em que sentido isso? No sentido do vídeo do Memento Mori lá. Que é o seguinte: você nunca parou para pensar no que você está fazendo da sua vida, né? Você nunca colocou as suas atitudes, os seus projetos, a sua vida como um todo diante da situação da sua morte. Então esse medo de morrer é como se o seu próprio espírito, a sua consciência estivesse te dando alerta e falando: ei, presta atenção no que você está fazendo da sua vida, porque você está vivendo como alguém que é carregado pelas circunstâncias, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você é o cara do Martin da Vila, sei lá, Zeca Pagodinho, deve ser Zeca Pagodinho. Você é o cara da música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, esse medo de morrer é um alerta de que você não considerou que você vai morrer um dia e por isso você não está fazendo na sua vida o que você deveria, né? Você não está levando o seu propósito em conta e você está se preocupando demasiadamente com coisas supérfluas, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que entra esse sentimento dentro das pessoas, e este sentimento é muito comum hoje em dia, né? Você pega aí o evento aí, né, da Covid-19 e você vai ter um exemplo perfeito do que é o desespero para não morrer, né? Claro que né, você vai preservar a sua vida, isso é óbvio, você vai tomar os cuidados para não ser atropelado por um carro, né? E para não pegar uma doença, por exemplo. Mas nesse momento a gente consegue olhar muito bem, né? Se você está vendo esse vídeo no momento da Covid-19 aí, a gente consegue perceber muito bem, né, o pânico, né, além da conta, né? Como se as pessoas estivessem indiretamente dizendo assim: eu não posso morrer agora, né? Para se fazer essa pergunta: você pode morrer agora? Se a resposta for não, começa a analisar se você está realmente levando a sua vida como tinha que levar, né? Se você está cumprindo o seu propósito, se você sequer descobrir o seu propósito, né? Começa a pensar no que você está fazendo nessa vida aqui, porque
isso é um indício, né? Se você fala, meu Deus, eu não posso morrer agora. Ora, né? Por que você tá falando isso, né? O que ainda falta? Será que ainda falta você fazer o que você tinha que ter feito desde o começo? Essa é a pergunta que fica e é a pergunta que vai resolver esse seu medo. E ninguém pode responder ela para você, senão você mesmo, levando em conta esses dois aspectos, né? A sua consciência de eternidade, se você não tem, você vai precisar resolver isso. E o caminho mais rápido é o cristianismo, crer em Cristo, né? Então busca alguém que possa te levar a isso. E se você já tem essa dimensão da eternidade, mas ainda assim tem medo, então falta você olhar para a morte e ver o que você está fazendo da sua vida, né? Então fica aí os dois conselhos que podem ser dados a respeito dessa situação.